ainda faz sentido Eu acho que campeonato estadual? Começou, né? Só o Mineiro tá atrasadinho enganado, aí. acho que só o Mineiro. Todos os principais. Sim, os grandes, sim, sim, né? os principais. É porque tem alguns que não tem nem time na Série A e B e tal, que Uns aí já começa mais estão na pra segunda frente e tal, rodada, mas, terceira em rodada. geral, acho que todos começaram. Já só falta o Paulista, Mineiro, Gaúcho, Gaúcho Carioca, começou, Paranaense, Paranaense começou, Mato Grossense, Baiano começou, Goiano começou. Cearense, É isso, Pernambucano. Goiano teve até clássico esse final de semana. Faz sentido ainda, Gris? Não, nunca fez. Nunca? Nunca forcei. Mas já não faz há muito tempo, né? No formato que está, na verdade, eu acho até que pode continuar existindo. O que seria o ideal para um campeonato Eu estadual? acho que ele tinha que ser como se fosse um torneio para os clubes pequenos, né? Para os clubes do interior, para os clubes que não têm divisão nacional, aí ele faria sentido. Ser uma classificatória para a Série D, por exemplo, seria ótimo. Ou se quiserem, não, tem que jogar os grandes e tudo mais, se coloque lá na frente entre os times grandes, jogam no meio de semana, aí lá no final do ano, mas liberar esse início de ano para início de campeonato estadual tão rápido, sabe? Espreme todo o calendário, enfim, eu já falei por várias vezes aqui que acho muito problemático. A gente tem 2 semanas que os clubes estão trabalhando e já estão jogando, já tem técnico sendo demitido. Leston Júnior, nosso grande amigo, foi demitido na segunda rodada do Campeonato Paranaense. Sabe, essa é uma loucura, cara. Não faz bem para o futebol brasileiro em nenhum aspecto. O Campeonato Estadual, do jeito que ele é hoje, ele não faz bem para ninguém. Ele dá emprego ali para um monte de profissional? Dá, é verdade. E é importante para um monte de profissional que, se não fossem os campeonatos estaduais, não teria trabalho, né? Mas eu acho que tem outras formas de solucionar a questão do calendário para os times menores que não expor os times grandes, os problemas de todo o calendário, apertar tudo lá na frente, enfim, são muitos problemas gerados pelo campeonato estadual lá na frente que acabam cobrando a conta aí do planejamento, enfim, é uma pena. E a gente já começou com um monte de tropeço absurdo, né? Eu continuo batendo essa tecla aqui, ano passado eu falei muito a respeito, não é normal, por mais que tenha pouquíssimo tempo de treino, um time de Série A não conseguir ganhar de um time de Série D tão frequentemente como acontece no futebol brasileiro. E aí, Rafa? Quanto ao estadual, essa discussão ela vai ser sempre... Ela é longa, né? Enquanto não houver um campeonato brasileiro de Série D, de qualidade, Série E, Série F, porque o Brasil tem condição de ter, Sim. pela quantidade de clubes que tem. A partir do momento que você conseguir alocar esses clubes dos campeonatos estaduais, clubes menores, nessas competições nacionais... aí eu acho que até faz um sentido maior em acabar com o estadual. Mas como é que você acaba com o estadual, sendo que você tem ali 40 clubes, Série A e Série B, até a Série C, 60 clubes jogando, e o resto, o Brasil tem quantos clubes? Então eu acho que depende de uma organização para você ter mais divisões de campeonato brasileiro. Não tem que ter um plano, não dá para simplesmente Mas acabar. o grande problema é o delírio que vendem. Porque vendem delírio sobre o estadual. Primeiro que time grande tem que jogar contra time do interior, tá? Isso é uma balela, não tem que jogar. Mas isso é legal, Cabido. Mas isso não existe mais, acabou, esse mundo acabou, Rafa. Esse mundo não existe mais, esse mundo que a gente idealiza, ele não existe mais. A gente tem que ir pro mundo realista. Qual que é o mundo realista na minha avaliação? Sei lá, ter uma grande liga mineira. Já pensou, cara, ter um campeonato o ano inteiro dos times do interior, pau quebrando, rivalidades ali Porque tem das muito clube que equipes. praticamente vai jogar só o Mineiro. Não, né? mas isso aí... Time de vai aluguel, funcionar só time de pra aluguel. mineiro. Aí outro delírio que tem, assim, tem que ter o Campeonato Mineiro pro time da capital ir para o interior. Olha quantas vezes o Atlético vai pro interior esse ano. Não vai, cara. Olha quantas vezes o Cruzeiro vai pro interior esse ano. Não vai, gente. Esquece isso. O time do interior, por exemplo, Itabiri, tá jogando na capital. Qual que é o sentido? Isso é ruim, Qual que é o sentido? Não existe mais, gente, aquele Campeonato Mineiro da década de 80, em que as equipes iam pra jogar contra o Fabril lá de Fabriciano, né? O Nacional de Mulher. Isso não existe mais, gente. Isso acabou. E aí a gente fica insistindo numa fórmula que é uma grande porcaria, que só atrapalha. Tá, mas... A gente era pra estar começando agora até a Supercopa do Brasil, e já em fevereiro, gente, já sapecar o Campeonato Brasileiro, cara. Aí você espalha o Campeonato Brasileiro o ano inteiro, olha que coisa linda. Isso é perfeito pro brasileiro, mas, por exemplo, pros times do interior, nós temos que dar solução. Eu Sim. concordo que Eu dei uma solução, times faz de o primeira... campeonato entre eles. Mas aí os times esquece isso, não jogam. Esquece que é o time grande, Você acha gente. que vai vender esse campeonato? Gente, mas eles têm que ver dentro da realidade deles, porque a gente tá vivendo aqui hoje, Rafa, uma realidade que não é do time do interior, são times de aluguéis, todos eles são
times de aluguéis. Mesmo que vão disputar a Série C e a Série D, eles fazem um time pro Campeonato Mineiro, aí vê o que vai acontecer depois do campeonato, pra ir se planejar para um Campeonato Brasileiro que vai começar em junho. Eles dispensam todo mundo praticamente, gente. Não, essa história do vai vender me incomoda um pouco, porque assim, eu até acho que não dá pra simplesmente largar os clubes do interior, os clubes menores, né? Nem só do interior, porque tem muito clube de capital que não tem calendário, que não teve em algum momento e tudo mais. Mas é porque, na verdade, já existe os clubes grandes bancando os clubes menores, que é o que acontece nos estaduais. A TV só compra porque tem os clubes grandes, senão a TV não iria comprar, não teria interesse comercial. Como o módulo 2, a segunda divisão do campeonato estadual, não tem interesse comercial, né? Ou tem muito pouco. Mas eu já falei aqui várias vezes que os clubes grandes não precisam jogar contra os menores para bancar os clubes menores. Eles podem simplesmente pegar, vendemos o campeonato brasileiro por R$1 bilhão. O mineiro. Brasileiro. Por R$1 bilhão. Desses 1 bilhão, 100 milhões vai para a base da pirâmide. Os clubes que não jogam o campeonato, eles podem receber esse dinheiro. Né? Exatamente, nós vamos fomentar, porque ali vai sair jogador pra gente e tudo mais, porque vai evoluir como um todo, o futebol nacional como um todo, que é o que acontece nos grandes países. Boa, exato, nós estamos criticando, agora é uma estratégia, você tem que dar uma solução, não simplesmente não criticar. O topo da pirâmide, ele exato, de certa forma faz sentido. Não, mas você tem que falar o problema tá aí, gente. O topo da pirâmide já banca a base da pirâmide, isso já acontece. Só que hoje, eles têm que jogar pra bancar, e eu acho que não é necessário. E os clubes precisam entender que não é necessário se enfrentar para bancar. Ele pode simplesmente tirar uma parte do dinheiro que ele ganha e entregar lá. Hoje, os clubes é mais vantajoso do que jogar o Campeonato Mineiro. Exatamente. Você se prepara para o brasileiro, estende o brasileiro e divide uma fatia. Faz um pouco de sentido isso aí. Você pode fazer uma Copa do Brasil muito maior, como tem em outros países, como tem na Inglaterra, uma Copa Nacional com 700 times. Aqui na França até mais. Aqui a gente não pode porque não tem data. Para aumentar a Copa do Brasil. E aí não teremos a abstinência de futebol, né? Pode ter futebol o ano inteiro, né? No país o ano inteiro, né? E aí você pode parar nas datas FIFA. Tudo melhora, cara. Tudo melhora. Se a gente entender que esses clubes não precisam se enfrentar, não justifica mais se enfrentar. O que o Gabito falou, eu concordo plenamente. Não justifica. Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Bahia, passarem 3 meses do ano enfrentando clubes com todo respeito, assim, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Já começou, já tá na segunda rodada. Flamengo, Fluminense e Vasco não estão nem aí pra essa competição. O Flamengo ontem foi fazer amistoso com com o Philadelphia, lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. O Vasco fez, tá na Argentina fazendo amistoso. Tá no Chile. Sei lá, o Fluminense tá de férias. Gente. O Fábio tá lá na Times Square tirando foto, pegando neve. E o campeonato tá aí com os times W das equipes. Pau quebrando, né? Mas com esse atual modelo não seria interessante para as grandes equipes, por exemplo? A gente fica o ano inteiro discutindo, não dá oportunidade para molecada, a turma da base, para fazer um time só com essa galerinha. O problema, eu acho que é uma boa oportunidade. Mas eu acho que é uma boa oportunidade de você fazer alguns testes. Como o Cruzeiro já falou que vai fazer, o Atlético não sei. Mas o Campeonato Mineiro, já falei isso aqui algumas vezes, os estaduais de forma geral, ele só serve nos times grandes para quem perde. O que ganha é mais do que obrigação. Beleza, ganhou o estadual, tudo bem. O que perde é crise. A gente cansa de ver treinadores sendo demitidos em finais ou que não chegou na final do campeonato estadual. Então, ao mesmo tempo que o torcedor não tá nem aí, se o time desempenha 3, 4 vezes mal, o treinador já não serve. Então, só serve para quem perde. Mas é porque é o campeonato que tem, gente. Esse é o problema. É o que tem agora. Tem um outro ponto que eu já falei muito a respeito disso, que foi um problema que o Atlético Paranaense viveu por muitos anos aí, que desistiu da ideia, né? De jogar o campeonato com o time sub-23, que é porque aí você vai ter um elenco profissional que fica 3 meses sem ter o que jogar, né? Esse é o problema. Os caras ficam 3 meses treinando. Não tem outra coisa pra jogar agora. Então a gente aceita, na verdade ele vem pra cima da gente no estadual, né? Porque se a gente quiser a gente desviava dele. É goela abaixo. A questão é goela abaixo. Porque se tivesse outra coisa, gente, a gente estaria aqui falando outra coisa, tá ligado? Se o campeonato estadual fosse espalhado ao longo do ano, a gente começa o brasileiro em fevereiro e vamos jogar os campeonatos mineiros às quartas-feiras, aí espalhados ao longo do ano. Vai jogar contra o Flamengo no domingo e contra a Caldense na quarta-feira. Os clubes usariam reservas, sem sombra de dúvidas. E talvez por isso o lobby não permite que isso aconteça. Que seria uma solução também, para mim, longe da ideal, mas seria uma solução.
permitir que os clubes jogassem o campeonato estadual ao longo do ano em meio às competições nacionais. Mas aí não interessa aos clubes menores e não interessa a quem vai comprar, porque, obviamente, todo mundo jogaria As famosas preliminares. só com o time reserva, mas aí não faria sentido. Então é um grande problema, mas enfim, eu continuo batendo na tecla que o topo da pirâmide pode sustentar a base da pirâmide sem ter que enfrentar a base da Boa. pirâmide.